Bem-vindo à nossa quarta aula do curso Iniciação Política. Nós vamos ver nesta unidade a organização do Estado, a federação como forma de organização do Estado. Que Deus nos abençoe, então, para esse tempo de aula. O nome oficial do Estado brasileiro é República Federativa do Brasil. Creio que você já sabe disso. Mas, nesse nome estão presentes a forma de governo. Nossa forma de governo, República. A nossa forma de Estado, Federativa. E o nome do nosso país, Brasil. Por isso, então, República Federativa do Brasil. Na última aula nós vimos como a Bíblia sugere a adoção de regimes políticos democráticos ou republicanos. Também vimos como Deus estabeleceu o princípio da descentralização territorial ao ordenar ao homem para encher a terra e aconselhá-lo a dividir a terra entre 12 tribos, a tribo de Israel. Em Gênesis 49, depois que Jacó falou e abençoou os seus filhos antes de morrer, nós podemos ver exatamente no versículo 28 as 12 tribos estabelecidas. Então, esse exemplo nos leva a observar outro princípio, o princípio organizativo do Estado estabelecido por Deus. O princípio federativo, a forma federativa de Estado, nasce na terra prometida, como a divisão de seu território em 12 tribos. Aí nós temos que contemplar Josué capítulo 13. Então nós vamos ver esta forma então dividida, essa forma distribuída de territórios. É tão interessante nós notarmos, se formos para o capítulo 7 de Deuteronômio, nós vamos perceber que Deus diz ali o nome de 7 povos que habitavam a terra de Canaã, a terra que havia sido prometida para Israel ocupar. E Deus ali fala que eles não deveriam aprender a fazer conforme aquele povo fazia. Por isso Deus diz, vocês vão eliminá-los, vocês não vão fazer alianças com ele, vocês não vão fazer absolutamente nada do que eles fazem. Não dê os seus filhos às suas filhas em casamento e não tome as suas filhas para os teus filhos em casamento. Então, nós vamos perceber Deus dizendo que não é para igualar, não é para ser igual àquele povo. Deus fez uma separação entre o povo daquelas terras, ou todos os povos daquelas terras, sobre Israel. Ou seja, não se misture, não faça igual, não seja igual. Não copie, não imite. Deus dizendo a eles. Então, nós podemos ver o seguinte, o Estado federal caracteriza-se pela descentralização do poder político e pela repartição de competências entre as entidades político-administrativas. Então, nós temos aí o quê? Nós temos a União, os estados e os municípios. Então, vamos ver. A forma federativa de um Estado se caracteriza, portanto, pelo princípio da descentralização e pelo princípio da repartição de competências. Em primeiro lugar, então, princípio da descentralização. Gênesis capítulo 1, versículo 28, já muito citado na aula anterior. Deus cria o homem e ao criar o homem, Deus o abençoou e disse para ele multiplicar e encher a terra. A palavra e os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Deus está dizendo, olha, eu estou imbuindo vocês de poder para que vocês tenham êxito, para que vocês possam, na realidade, multiplicar, encher a terra, ser prósperos nessa terra. É o significado de abençoou. Quando o homem quis permanecer em um só lugar, nós vamos ver aí que Deus confundiu as línguas e fez com que se espalhassem
por todo um lugar. Vamos então entender um pouquinho aqui sobre Babel. É o que o capítulo 11 de Gênesis nos traz. A Torre de Babel, no fundo, é o homem tentando construir o seu próprio reino. Podemos então retroceder na história e chegar até Caim, e nós vamos olhar o capítulo 4 e 5 de Gênesis, os descendentes de Caim, como o próprio Caim, construindo as primeiras cidades. É muito importante observarmos isso. E, no fundo, nós vamos ver o seguinte: o que significa a Torre de Babel? Essa Torre de Babel era um homem que eles disseram: olha, vamos construir, vamos juntos, vamos juntar nossas forças, vamos produzir tijolos, vamos queimar bem esses tijolos, vamos cozinhá-los bem. Então nós usaremos o betume como argamassa e os tijolos. Vamos construir uma torre, vamos chegar até o céu e vamos fazer célebre o nosso nome. Isso significa que os homens, como no exemplo de Babel, nós vamos notar que estão sempre tentando consolidar e centralizar poder. É algo muito terrível isso aqui. Para que possam ser o quê? Autônomos de Deus e estabelecer suas próprias regras e as suas próprias regulamentações. Isso, no fundo, é o significado de Babel. As primeiras cidades, a gente vê as cidades sendo construídas e um homem sempre buscando fugir de Deus e essa independência de Deus. O princípio, então, da descentralização também foi aplicado pelo povo de Israel, quando conquistaram a terra prometida. Ela foi dividida em 12 territórios, ou seja, que correspondiam às 12 tribos, e cada tribo ficou com a sua parte. Então, olhando Josué capítulo 13, verso 6, a parte B do versículo, Deus disse: reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Esta foi uma ordem que Deus deu para o próprio Josué. E a divisão territorial em tribos tornou autônomas e administrativamente, financeiramente, as tribos, mas não independentes, separadas umas das outras. As 12 tribos formam uma única nação, a nação de Israel, a qual foi governada por juízes. Juízes capítulo 2, verso 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que despojaram no princípio e depois por reis, como o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão e outros que vieram, conforme nós podemos ler nos livros de 1º, 2º, Reis, Samuel, Crônicas e daí por diante. Vamos olhar outra coisa importante, o princípio da repartição de competências. Além da descentralização da autoridade entre 12 tribos, cada tribo ou território tinha uma função específica, apresentava características próprias. Muito interessante. Gênesis 49, de 1 a 28, nós vamos contemplar isso. Jacó profetiza sobre os seus filhos quais seriam suas funções na nação de Israel. Aquele momento final, o texto diz que Jacó estava ali já perto do seu último suspiro. E ele chama, e ele manda reunir os filhos, e todos reuniram em volta dele, e ele começa então a dizer as funções das tribos. E ele então diz a primeira tribo, tribo de Ruben, os versículos 3 e 4. Veja bem, o que Jacó falou? Ruben era um filho primogênito de Jacó. Ruben salvou José da morte dos demais irmãos, quando eles queriam, na realidade, matar José. Você já conhece a história. E ele também se responsabilizou pela ida de Benjamim, naquele momento que o próprio José, sem os irmãos saberem que era José, o governador do Egito, então ele foi responsável. A Ruben foi dada a força, altivez e poder. Tornou-se então responsável pelas negociações
diplomacia entre as tribos e entre elas e outros povos. No segundo lugar, nós vamos ver a tribo de Simeão, os versículos 5 a 7. Formada por guerreiros, lutadores, violentos e perversos, por sua maldade, foi substituída mais tarde pela tribo de Manassés. Terceiro, tribo de Levi, também os versículos 5 e 7. Foi dada a ela o sacerdócio sobre as demais tribos. Daí você vê que sai Moisés, o próprio Arão, né? Aos levitas foi dada a atribuição de cuidar da arca da aliança, dos sacrifícios do tabernáculo. Depois você vai ver a tribo, número 4, a tribo de Judá, os versículos de 8 a 12. Judá recebeu a autoridade política. Opa! Aqui nós vamos poder ver algo tremendo. Ele recebe autoridade política de governo sobre as demais tribos de Israel. Presta bem atenção nisso. Sobre as demais tribos de Israel. Da tribo de Judá saíram juízes, reis, como Davi. E o rei dos reis, Jesus. Judá foi chamado de leão por Jacó. Daí determinamos Jesus, o leão da tribo de Judá. Que coisa linda, né? Maravilhosa essa, quando nós podemos pensar de onde vem o Senhor Jesus, o nosso Senhor. Número 5, tribo de Zebulum, versículo 13. A Zebulum foi concedido o exercício do comércio e da pesca. Essa tribo abastecia as demais tribos com produtos estrangeiros também. Sexta tribo, tribo de Issacar, os versículos 14 a 15. Issacar recebeu a função de pacificador entre as tribos de Israel. A tribo se posicionava de maneira equilibrada e sábia em situações políticas incomuns. Ela trocou a submissão a Saul por apoio a Davi. Você vai ver em 1 Crônicas 12:32. E participou da celebração da Páscoa em Judá, 2 Crônicas 30:18. Sétima tribo, tribo de Dan, versículos 16 a 18. Essa tribo foi dada o poder de ataque, de destruição de outros povos. Embora pequena, como serpente, Dan era perigosa. Sansão era da tribo de Dan. E a gente conhece a história, as crianças na escolinha da igreja conhecem, né? Sansão derrotando sozinho os filisteus. Oitava tribo, tribo de Gad. Caracterizado por sua prudência, Gad foi chamado à guerra. Era composta de varões valentes e prudentes, também de sortudos, né? O nome Gad significa com sorte, sortudo. Nona tribo, tribo de Aser, versículo 20. Aser foi dada a função de provedor de alimentos, de produtos dentre as tribos de Israel. Aí você vê as questões da economia nas mãos desta tribo. Décima tribo, tribo de Naftali, versículo 21. Naftali recebeu o dom de eloquência. Esse é um dom que muita gente quer, inclusive eu. Seu povo escrevia, discursava, era especialista em discurso, em comunicação. Então aqui a gente pode entender, na mão destes estava o Ministério das Comunicações, ou aquilo que nós podemos chamar de mídia, a mídia nos dias de hoje. 11ª tribo, tribo de José, versículos 22 a 26, formada pela tribo de Efraim e de Manassés. A esta tribo foi atribuído o dom do ensino, a autoridade para levar o ensino do Evangelho ao mundo vem dessa tribo. 12ª e última tribo, tribo de Benjamim, versículo 27. Comparada a um lobo que despedaça, esta tribo ficou conhecida como um guerreiro feroz. Então, aqui estava
um poder de guerra ou um poder de polícia. Que Deus nos abençoe.